Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet, sua vida merece esse sabor. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. De agosto de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder conferir este programa em podcast, editado aí em todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Também pela Alexa, ouvir Folha FM, é só dar o comando pelo aplicativo de rádios e pelo aplicativo também exclusivo da Folha FM, onde você estiver, vai conseguir ouvir, acompanhar, seguir, curtir, compartilhar também todo o conteúdo da Folha FM. São 7h12, muito bom dia, ótima quarta-feira a todos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa essa edição de hoje do Folha no Ar com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá mais um dia de calor. Segue esse veranico, né, chamado assim pelos especialistas, uma espécie de clima de verão dentro do finzinho do inverno brasileiro, né? E para agora, hoje, 27 graus de máxima, 18 de mínima, faz 19 graus agora no centro de Campos e não há previsão de chuva. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Temos o prazer de receber o Flávio Serafini, sociólogo, professor da Fiocruz,
deputado estadual e presidente do PSOL no Rio de Janeiro. Deputado, obrigado pela presença. Já vamos trazer o seu bom dia e a sua entrevista. Vamos falar sobre muitos assuntos aqui, o máximo que a gente conseguir, evidente. Ontem você teve um dia, uma agenda cheia em Campos, a gente comenta um pouco sobre isso também. Hoje tem mais compromisso. Você na Assembleia é presidente da Comissão dos Servidores, né? E hoje vai estar também lá no João Barcelos Martins, mais uma unidade da FAETEC em Campos. Então, vamos falar sobre a morte dos 2 campistas eletrocutados na calçada, na rua, que aconteceu em Campos. E o serviço da Enel, eu posso mudar esse nome aqui, essa palavra? O desserviço da Enel, porque é impressionante. E aí, assim, não tem um filtro, tipo, olha, na área central da cidade, a qualidade é boa, aqui os equipamentos são bons, e lá no interior ou na periferia eles usam... Não, é tudo o padrão só, ou seja, tudo muito complicado, tudo muito ruim o serviço. Você me permite, Nogueira? Você me permite, Nogueira? Nós aqui tivemos várias vezes equipamentos danificados na área central pelo problema da Enel, né? Tivemos prejuízos razoáveis já aqui na rádio. Sim. E como nós, todas as pessoas físicas e jurídicas aqui que são atendidos pela Enel, né? Sim, exatamente. Não, e você pega uma área central de uma capital do interior, que é Campos, e assim, não é que tenha que ter essa divisão, mas pelo menos uma estrutura, pelo menos uns equipamentos mais resistentes, robustos, mais fortes. Mas, Luiz, e você sabe que não é só equipamento? Um serviço feito por um camarada aqui, a chavinha de fenda dele era para abrir celular. Ele estava apertando um trifásico de 380 volts. Então, assim, você vê que o negócio não vai terminar bem. Vamos falar sobre isso. E o pior da Enel é a impotência que a gente sente diante do descaso e desprezo que eles têm com a gente. É impressionante. Vamos falar sobre a reforma do Colégio Estadual em Goitacazes também, tem emenda parlamentar do deputado para lá, e o questionamento ao Porto do Açu com relação à Lagoa de Quipari, Praia do Açu, aquela reserva Caruara ali, né, instalada já desde 2023, por aí. Também, por fim, papel da Alerj na projeção às eleições a presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Deputado, só um instante então, Aloysio, só um segundo, vamos às manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã, para você ligado aqui na Folha, são 7h16. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente, qualidade absoluta. E consórcio do Sicoob Fluminense, que é para você realizar o seu sonho. Comece agora a colocar aí o seu sonho em prática. Faça o consórcio do Sicoob Fluminense. Manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã. Destaque a manchete principal: fake news da esquerda local por veto do PT da Bahia ao semiárido. Agricultores seriam beneficiados, não os 22 prefeitos da região. Diferentemente do que está se espalhando, ou tentou se espalhar. Veto ao PL do Norte e Noroeste Fluminense por disputa do PT baiano, do PT da Bahia. Dos patriotas contra o Brasil, a esquerda local contra a sua região. Essa aqui é perfeito, isso aqui é na veia dos caras que são a favor do tarifaço e agradecem a Trump como um ídolo pelo tarifaço aplicado no Brasil, aos da oposição então a esses patriotas aqui local dessa esquerda
que agradece ao presidente pelo veto ao desenvolvimento da nossa região. Está aqui no Jornal Folha da Manhã. Em 5 dias, Campos tem 9 acidentes com 4 mortos e 13 feridos. Apoio ao veto vai cair na conta da esquerda. Quem disse isso foi o Tito Hinojosa ontem aqui neste programa e é destaque hoje na página 2 do jornal. Campistas brilham na seleção brasileira sub-17. Crise hídrica em debate de simpósio nesta quarta. O Baixo Paraíba hoje, hein? Recuperação de usuários de drogas em pauta. Também com debate aqui no Legislativo Municipal. Planícies de Dentro, entre aspas, vai além da tradição, essa exposição. E assassinato em plena luz do dia em Travessão de Campos. Está aqui no Jornal Folha da Manhã. Para fechar, prisão domiciliar é justa a 55% dos brasileiros. Uma pesquisa feita com relação à prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Trump ajuda Lula e Centrão define Tarcísio a 2026. Vamos falar sobre isso já já. Deixa eu trazer são 7 horas e 19 minutos. Deputado Flávio Serafini é sociólogo, é professor da Fiocruz, é deputado estadual e presidente do PSOL. Prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado. Deixa eu registrar a presença da Luísa. Está aqui também. Obrigado, Luísa, pela sua presença. Bom dia, seja bem-vinda. Deputado, bom dia, obrigado pela sua presença. Seja bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez, fazendo esse jornalismo tão importante para todo o estado do Rio de Janeiro, em especial para o Norte Fluminense. Obrigado pela presença. Hoje, como nós não vamos falar de futebol, o programa está corrido, tem muita coisa, vamos direto. Daqui ontem foi um dia longo. Parece que ontem foram 8 dias em um. Pelo amor de Deus. Você abria um aplicativo, vinha um meme do Flamengo. Abria um aplicativo, vinha um gol do Flamengo. Teve um que colocou, Padre Márcio, estava ouvindo. Padre, sua benção. Aí daí a pouco ele mandou. Que padre você não vai esculhambar, já viu, né? Ele mandou, ó, Globo Esporte vai começar 10 horas. Por causa de quê? Para poder dar tempo de passar os gols do Flamengo. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo, obrigado pela presença, sempre bom contar com você aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, deputado, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos, tem vários assuntos aqui, inclusive da sua atuação parlamentar aqui no Norte e Noroeste. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, né, que nos acompanha aí no Facebook, no YouTube, acompanha o Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Os taxistas, motoristas de aplicativo, professores, também aqui hoje um professor representando a categoria. E não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão deixar os filhos na escola sintonizados aí na 98.3. Deputado... Não, desculpa, para completar, o deputado é flamenguista também. Vou falar mais nada. Tá feliz, você vê que tá rindo feliz e tal, né? Aí você fala, a vitória foi fácil. Quanto é que foram os jogos do Vasco, do Botafogo e do Fluminense? O Fluminense é para ter perdido pro Vitória, né? Fluminense... O Botafogo empatou, o Fluminense empatou, o Vasco perdeu. Mas ganhou de 8-0, né? Então... foi fácil a vitória. Não, mas não foi fácil a vitória para... fosse fácil, a gente tinha ganhou do Vasco e empatou com o Botafogo com o Fluminense. Mas enfim, inclusive estava vendo ontem, o Flamengo está sendo assunto na Espanha. O Marca fez um programa, logicamente que tem que entender, porque Samuel Lino era um jogador de destaque no Atlético de Madrid, futebol espanhol, brilhou na goleada de 8-0, né? E tem Saúl também com o espanhol, né? Jogou muito tempo lá. Mas fizeram, e o final da reportagem sobre o Flamengo é uma enquete. Vocês acham que o Flamengo tinha condições de jogar em La Liga? Né? Enfim, mas agora tem o Grêmio, né? Vamos lá, não tem nada ganho de antecipação. E o Palmeiras está aí. O Palmeiras não é um futebol vistoso, mas certamente eficiente. E outra coisa, se o Palmeiras ganhar todos os jogos que tem pela frente, inclusive o confronto direto com o Flamengo por 1-0, ele é campeão brasileiro. Então o Flamengo não ganhou absolutamente nada, nem no Brasileiro, nem na Libertadores. Pezinho no chão.
Deputado, o Nogueira, até talvez por humildade, não citou, mas foi através de um vídeo dele, né, que sua assessoria ficou sabendo dos campistas mortos. Foi um absurdo, gerou muita revolta, sobretudo na área periférica de Campos, né, mas na cidade toda, né? 2 campistas, o Rodrigo da Silva Rodrigues, 25 anos, e o Carlos Eduardo Muniz Ribeiro, de 36, que foram eletrocutados até a morte, né? Os corpos chegaram a se incendiar, em cenas bem fortes do caso, no dia 7 de maio desse ano, por um fio solto na rua, no Jardim Boa Vista, em Guarulhos. Nogueira, como comunicador, como radialista, viu, se revoltou, todo mundo se revoltou, né? Fez um vídeo, esse vídeo chegou à sua assessoria, você acho que já tinha um trabalho sobre o péssimo serviço da Enel, e a partir dali, né, junto com a Natália também, aqui de Campos, Natália Soares, professora Natália, concorreu a prefeita em 2020, 2020. A vereadora na última eleição, vocês chegaram a assinar um artigo a 4 mãos que eu publiquei inclusive no meu blog. Enfim, fala um pouco sobre o que você ficou sabendo lá dessas 2 mortes trágicas e absolutamente evitáveis por um péssimo serviço, e dessa campanha Fora a Enel, em que pé que tá. Bom dia. Bom dia, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. E vocês trazem logo um tema muito relevante para a gente abordar, que é a questão da Enel. Campos viveu talvez uma das experiências mais dolorosas relacionadas ao péssimo serviço que essa empresa tem prestado para a população do estado do Rio de Janeiro, que foram esses 2 óbitos, né, do Carlos Eduardo e do Rodrigo, através de uma situação onde tinha um fio solto na rua e esses 2 rapazes foram eletrocutados. Isso nos acendeu um sinal de alerta e aumentou muito a nossa convicção de que a gente não podia deixar a renovação da concessão da Enel se dar de forma automática, sem debate, sem cobrança, sem questionamento, como está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Não sei se o ouvinte está, né, informado sobre isso, mas a concessão da Enel se encerra no ano que vem, no início do ano, e agora é o período onde a Agência Nacional de Energia Elétrica e o governo federal vão definir se a Enel vai poder permanecer com uma renovação da concessão por mais 30 anos ou se vai ser aberta uma nova licitação. Eu estive em Brasília numa audiência pública que debateu o tema e, infelizmente, o clima entre deputados, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto da oposição, quanto da base do Rio de Janeiro, que estavam lá debatendo, era um clima de não tem jeito, vai renovar. E a gente vê aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos prefeitos, o governador, em silêncio para a renovação de uma concessão que tem prestado tão péssimo serviço para a população. Eu moro em Niterói, que talvez seja a cidade com uma infraestrutura urbana mais consolidada no estado, né, dos que são atendidos pela Enel, né, porque a capital não é atendida pela Enel. Convivo frequentemente com interrupção de energia elétrica no meu bairro, inclusive quando não chove. Explosão de transformadores, isso é absolutamente corriqueiro. E quando a gente vai pelo interior, a gente vê situações ainda mais graves. Em Paraty, por exemplo, a gente tem bairros que chegam a ficar semanas sem energia elétrica. E aqui em Campos a gente teve essa situação trágica. O fato de ser um fio solto na rua nos chamou a atenção, né, de que isso aponta para uma possível negligência da concessionária, e por isso a gente fez uma representação ao Ministério Público para que haja uma investigação, inclusive de responsabilização criminal da empresa por omissão nesse caso. E a gente está numa batalha muito grande junto à esfera federal para evitar a renovação da concessão da Enel. E se ela se der, que ela se dê com obrigações claras. Não dá para aceitar que uma empresa que ficou décadas prestando maus serviços ganhe de presente uma renovação. Então a gente fez um estudo aprofundado sobre a qualidade do serviço da Enel. A gente mostrou que hoje ela é a pior concessionária de energia elétrica no Brasil. Ela só consegue se adequar na regulamentação que abre a possibilidade de renovação da concessão, porque essa regulamentação é muito frouxa e porque ela usa expedientes, inclusive, que apontam para uma possível manipulação de dados, que a gente também está questionando. Por isso a gente, além de ter
entrado em contato com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que agora já se posicionou favorável à renovação da concessão, a gente também acionou o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e o Ministério de Minas e Energia, porque aí tem um problema também na atuação da ANEEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que quem regula o setor elétrico, quem tem a responsabilidade de fiscalizar a Enel, na nossa avaliação, teve uma postura complacente. Aceitou os maus serviços prestados e aceitou regras muito frouxas para permitir essa renovação da Enel. Então a gente está nessa batalha para que aqui no estado do Rio de Janeiro a Enel seja responsabilizada pela gravidade dos seus maus serviços prestados, atingindo a população e ainda tendo essa situação desses óbitos aqui em Campos, que nos indignaram. Então a professora Natália nos procurou, trouxe o vídeo que você divulgou, que foi fundamental para dar visibilidade para esse caso. E na esfera federal a gente está numa batalha para não permitir que essa concessão se dê como um presente para a Enel pelos péssimos serviços prestados. A gente não aceita e lamenta muito a omissão do governador Cláudio Castro, que é a principal referência política do Estado e tinha que ter se posicionado com relação a esse debate. Deputado, ali, só para relembrar rapidamente, naquele caso ali, os dois, as duas vítimas, eles não precisavam fazer nada, eles não estavam mexendo, eu acho que estavam até lanchando, não precisava mexer em nada. É que a tensão ali é tão alta, que é uma rede de alta, é tão alta que você não precisa nem colocar a mão, aliás, nem consegue colocar a mão no cabo, porque passam ali 13.800 volts. Então, você imagina, todos nós andamos com uma chavezinha no bolso, uma moeda no bolso, ou uma fivela de cinto, uma coisa, o que tiver de aço perto, ele puxa. Senão, a própria RF do corpo mesmo já faz esse contato. Então, assim, para quem não entendeu por que eles morreram, é isso. Não tava... Teve gente que falou que, mas podia estar mexendo, roubando o cabo. Não, os caras eram trabalhadores, não tinha nada a ver. Qual a chance de a gente... Porque, assim, você está se falando de uma mega empresa, né? Uma multinacional, tem um grupo de fora, e que não é só Rio, São Paulo, tem uma parte de Minas também. Qual a chance da gente, se não conseguir outra empresa, pelo menos mudar e apertar e arrochar essa? Porque, no caso da renovação, criar mais dificuldades para a Enel, então. Você vê alguma possibilidade disso acontecer real? A nossa estratégia vai nesse sentido. A gente hoje acha que é improvável que a Enel não consiga a renovação, mas a gente ainda está lutando contra isso, porque a gente acha que é premiar quem prestou péssimos serviços para a população. A gente está indignado com essa tendência, e esse silêncio dos políticos do Rio de Janeiro também tem uma explicação, né? A Enel, no último ano e meio, começou a fazer parcerias com várias prefeituras, com o governo do Estado. Por exemplo, a principal propaganda política do governo Cláudio Castro na televisão até agora foi divulgando a construção de equipamentos culturais, que quem pagou os equipamentos foi a Enel. Só que esses equipamentos custam alguns milhões de reais, enquanto a população sofre com um serviço péssimo prestado, que é da casa de bilhões de reais por ano. Então não dá para a política do Rio de Janeiro se curvar a essa lógica do varejo quando o interesse da população está tão colocado nesse cenário. Então a gente foi e incidiu junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência que regula. A gente viu que a posição ali era uma posição frouxa. Tinha divergência interna, mas a posição que prevaleceu foi uma posição de pouco cuidado com relação à possibilidade dessa renovação conseguir. Então o que a gente fez? Acionou o Ministério Público Federal e acionou o Tribunal de Contas da União, que são outras instituições que têm esse papel de defender o interesse coletivo e de defender também as contas públicas. O que a gente espera? Que da ação desses dois órgãos, a gente tenha, no mínimo, a obrigatoriedade de que o Ministério de Minas e Energia imponha critérios mais rígidos para a Enel, caso ela consiga continuar na concessão. Obrigações que estejam lá: investimento, melhoria nos equipamentos, modernização, e que não dá para deixar para o final, porque são 30 anos de renovação. É uma vida inteira que as pessoas vão sofrer com a permanência disso. Então, a gente está nessa batalha, está uma batalha árdua, porque pouca gente está se levantando, pouca gente está fazendo esse enfrentamento,
mas tudo que está ao nosso alcance a gente está fazendo. A minha equipe se tornou especialista em regulação em eletricidade, né? Não é uma área exatamente que um mandato parlamentar costuma, né, ter um grande acúmulo, mas a gente se tornou especialista, e eu te digo, né, hoje você tem 2 indicadores principais de qualidade: a quantidade de interrupções na energia elétrica e o tempo que demora para essa energia elétrica ser ligada. Isso faz 2 índices e a Enel ela é reprovada, né, nesses índices em metade praticamente dos conjuntos elétricos do estado do Rio de Janeiro. Ah, mas então por que ela consegue renovar a concessão? Porque o critério é frouxo. Fala que tem que ser a média. Então, quando você considera a média, ela pode ter lugares onde falta luz sempre. Se ela tem outro que falta pouca luz, faz uma média e ela consegue dessa forma passar. Isso é um absurdo, porque ter a média, claro que é importante, mas você também não deveria ter a possibilidade de repetição de interrupção em alguns lugares, porque você está criando zonas de sacrifício, onde as pessoas são permanentemente maltratadas. Além disso, a Enel ainda pode relatar situações excepcionais e retirar dessa média situações que ela diz, olha, isso aqui era impossível saber, foi um evento climático extremo. Só que a Enel é recordista de excepcionalidade no Brasil. E ela é a empresa que mais usa esse artifício para dizer, olha, isso aqui tem que sair da média. Essa interrupção de energia elétrica aqui não pode contar. Olha, aqui a gente demorou 1 mês para religar a energia elétrica de uma comunidade, mas porque teve uma situação, a Enel é quem mais faz isso, né, no Brasil. A Enel Rio, que é uma situação mais grave que a de São Paulo, só que em São Paulo está todo mundo contra. Governo, oposição, está todo mundo contra a renovação da Enel. Aqui no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, se fez esse pacto descompromissado com o interesse público nesse tema tão relevante. Mas a gente vai para a batalha, vai apertar e, no mínimo, vai sair com critérios mais rigorosos para a próxima concessão no fornecimento de energia elétrica. Nessas renovações, como é que é esse processo? Há concorrência? Há tomada de propostas? Como é que é isso? Então, primeiro há a decisão se vai haver renovação ou não. Se houver renovação, não chega a haver concorrência, né? Se for haver concorrência, aí você tem a abertura, né, de um processo licitatório onde várias empresas se apresentam. Então, a concessionária que já oferece o serviço, ela tem uma prioridade de permanência. Então, é nessa fase que a gente está agora. Primeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica se posiciona, e ela se posicionou favorável à renovação. Agora, até o final de setembro, o Ministério de Minas e Energia se posiciona também, confirmando essa posição da ANEEL ou não. Por isso que a gente está nesse momento muito intenso, atuando muito sobre isso, colocando isso na centralidade do debate, acionando todos os órgãos, porque é uma decisão que vai se tomar agora, nesse mês, e que vai impactar os próximos 30 anos. A gente tem notícias de abertura de CPI na LERJ, tem CPI da Enel, que eu estou falando. Tem CPI em Campos, tem CPI em Niterói. É de Niterói? Sou. Também sou, de nascimento sou de Niterói. São Gonçalo, Cabo Frio. Qual é o produto prático dessas CPIs? E como que uma empresa que é alvo de tantas CPIs pode ter a renovação recomendada pela agência? Olha, essas CPIs foram muito importantes para mostrar a péssima qualidade dos serviços prestados pela Enel. Mas a verdade é que os atores políticos que estiveram à frente dessas CPIs acabaram abandonando a batalha no seu momento mais fundamental, né? Agora, nessa etapa da renovação da concessão, a gente não viu ninguém, né, se movimentar. A exceção foi o deputado federal Hugo Leal, que também se movimentou, também produziu relatórios. A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados fez uma audiência pública sobre a Enel a pedido dele, mas a exceção dessa atuação, né, dele, a gente teve o meu mandato, junto com algumas ações com outros deputados do PSOL, mas uma ação muito isolada. Inclusive, esses parlamentares que fizeram CPIs importantes, que mostraram o péssimo serviço da Enel, nesse momento tão crucial, não estão conseguindo ter uma atuação para ajudar a pautar esse debate, tanto na sociedade quanto junto aos órgãos de controle. Mas a gente encaminhou, a gente pegou os relatórios de todas essas CPIs e encaminhou para o Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas da União, para o Ministério de Minas e Energia, e eles são parte dessa memória dos péssimos serviços prestados pela Enel. Alguma possibilidade de reverter essa privatização, isso voltar a ser uma empresa do Estado, por exemplo? Porque se fala muito isso. A própria esquerda defende essa questão de desprivatizar, né?
Olha, isso seria uma possibilidade importante, mas infelizmente não está na pauta nesse momento, né? O governo não abre essa possibilidade de discussão nesse momento, embora a gente ache que fosse importante. A gente aqui no Rio de Janeiro mesmo está vivendo uma experiência agora com a Barca, que deixou de ser uma concessão privada da gestão, e a gente agora tem uma gestão pública com uma empresa privada ajudando na operacionalização, né? Como se o governo reassumisse a distribuição de energia elétrica e tivesse empresas trabalhando para ele, né, nessa operação. Só que, infelizmente, isso não está em discussão, né? Mas a gente considera que seria uma boa medida, né? Eu seria favorável a gente fazer isso. A gente tem know-how, tem experiência de empresas públicas que são competentíssimas, né? O caso da Petrobras é o caso mais evidente, tecnologia de ponta, eficiência, né? Resposta ao interesse público. Mas, infelizmente, isso aí hoje não está em debate. Então, né, a nossa cobrança tem sido para ter critérios mais rigorosos que atendam aí ao interesse público. Não que tenhamos muita saudade da Serge. Falar isso. A Serge também era campeã de reclamações, né? Campeã. Campos, eu estou com 53 anos, eu me lembro de Campos alguns momentos sem luz e por dias, né? Quando era Serge. Temos aqui também um exemplo que na cidade vizinha de São João da Barra, que ainda né, com a SEDAI, que se você... Eu tenho casa Tafona. No verão ali, que a demanda joga maior, se você... para você não sair do banho ensaboado, sem água, você tem que ter uma caixa d'água e uma cisterna, senão você está arriscado a ficar sem água. Embora essa volta a empresas estatais tenha sido até uma... esteja acontecendo em países da América do Sul com algum sucesso e na Europa também, né? Nos chamados serviços essenciais. É uma discussão ampla, né? Sim, é uma discussão grande sobre isso, porque os processos de privatização não levaram a melhoria no serviço que se imaginava. Metrô de São Paulo. Sim, e por outro lado, levaram ao encarecimento dos serviços muito alto. Então isso, em especial, tem sido razão para revisão em vários lugares do mundo. Então, não sei se o Estado do Rio suportaria também uma carga agora aí na folha de pagamento, por exemplo, para contratar servidor, mas, na verdade, acaba que hoje o modelo que se estabelece é um modelo onde quem faz isso geralmente são empresas públicas, a própria SEDAI, por exemplo, que tem uma folha de pessoal em separado do restante do governo. A SEDAI, por exemplo, é uma empresa pública, continua operando, que tem aí quase R$1 bilhão de lucro por ano. Já tinha antes, quando ainda era responsável pela distribuição, e agora que privatizou a distribuição, mas ela continua sendo responsável pela gestão dos mananciais e essa primeira distribuição que vai para as distribuidoras que atendem na ponta, ela continua autossuficiente, sendo uma empresa lucrativa de R$1 bilhão. Mas é uma empresa também que a gente tem tentado aumentar a fiscalização sobre ela, porque de vira e mexe a gente tem um escândalozinho ali de mau dinheiro público sendo gasto. Mas essa é uma empresa que consegue, né, entregar para a população um bom serviço e ser lucrativa, está atendendo ao interesse público, e a gente tem que aumentar a fiscalização para que não haja nenhuma forma de desperdício, né? Porque se a gente tem uma empresa privada que se diz competente, mas é competente para fazendo a população não conseguir consumir água, não conseguir consumir energia elétrica, porque os preços são altos, porque o serviço é ruim, mas tem um lucro enorme que está enriquecendo o seu dono, né? Não tem dúvida de que a empresa pública é muito melhor. Mas, nesse caso da Enel em específico, não teve abertura para esse debate. A gente focou mesmo nessa questão dos critérios que a Enel não cumpre e na necessidade desse novo ciclo que se abre, a gente ter isso mais claro, mais profundo, até para uma eventual interrupção do contrato, caso a empresa continue desrespeitando os interesses da população. Bom, são 7h42. Deputado Aloysio, você que nos acompanha, vamos precisar fazer uma pausa, só um intervalo rápido. O Face caiu, a transmissão, né, alheia aqui à nossa vontade, porque o Instagram continua, o YouTube continua, então o problema naturalmente foi no Face, derrubou o nosso link, já está no ar um novo link, então pode acessar aí, já disponível aí para você acompanhar também pelo Face, mas o YouTube está lá na íntegra, o Instagram também.
Quem tem 3 tem 2, né? Quem tem, não tem aquela história do quem tem 2 tem 1, quem tem 3 pelo menos tem 2, ou pelo menos 1. Bom, rápida então pausa aqui no Folha no Ar. A gente volta para continuar conversando com o deputado Flávio Serafim, deputado estadual, presidente do PSOL no estado do Rio de Janeiro, presidente estadual do PSOL, sociólogo e professor da Fiocruz, também ao vivo aqui com a gente, hoje na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa. E hoje tem o jornal Folha da Manhã nas bancas já desde cedo, hein? Pausa rápida, 7h43, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense. Minuto Nauta XP.